pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris Marques, professora dos segundos anos A e B, e hoje eu vou contar uma história para vocês. As meninas da residência pedagógica estão de férias, então eu fiquei de fazer a contação de história para vocês, tá bom? E a história de hoje é uma história muito legal, eu amo essa história, sabe por quê? Porque ela nos passa uma mensagem muito importante e eu quero que vocês prestem muita atenção para depois a gente conversar. Que mensagem será que é essa que a história nos traz, tá bom? Mas que história que é essa que você está falando, professora Cris? A história é Nós. O título desse livro é Nós. E a autora é a Eva Furnari. E as ilustrações também são da Eva Furnari. A Eva, ela escreve livros e ela ilustra alguns livros dela também. E são desenhos muito legais, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês. Fiquem atentos, hein? No tempo em que as pessoas nasciam em repolhos e as bicicletas voavam, havia uma pequena cidade chamada Pamongas. Já viram que essa cidade é diferente, né? As pessoas nasciam em repolhos e as bicicletas voavam, é isso mesmo. O lugar ficava longe, era quase do outro lado do mundo. Em Pamongas tinha uma casa amarela onde morava uma garota chamada Mel. Ela era uma garota bem diferente. Ela vivia cercada de borboletas. As borboletas a cercavam. Na cidade tinha gente que zombava dela por causa disso. E as crianças falavam assim: a Mel é borbolenta, a Mel é borbolezada, nasceu num repolho mofado, nasceu num repolho estragado. Mel ouvia aquilo e, muito triste, ela baixava a cabeça. E ela ficava pensando assim: não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. E ela saía correndo antes que as pessoas pudessem ver as lágrimas dela. Toda vez era a mesma história. A Mel é borbolenta, ela é borbolezada, nasceu num repolho murcho, nasceu num repolho repolhudo. Mel sempre fazia a mesma coisa, baixava a cabeça, fazia um esforço danado para não chorar e corria de volta para casa. Um dia, porém, em vez de querer chorar, Mel sentiu o dedinho do pé repuxando. Ué, que esquisito! Correu para casa, arrancou o sapato e levou um susto, vocês não imaginam. Nossa! Meu dedinho do pé deu um nó! Sim, o dedinho mindinho do pé deu um nó. Ela tentou esticar, puxar, passou creme, mas não deu certo. Ela não sabia desatar aquele nó enroscado, aquele nó maluco no dedinho do pé. E ele era mais apertado que nó de marinheiro. E novamente aconteceu de novo. A Mel é borbolenta! Mas, desta vez, também não houve lágrimas. E Mel sentiu outro repuxo. Desta vez, o repuxo foi no dedo da mão, no pai de todos. Será que era mais um nó? Ah, não é possível. E era. Ela queria chorar, soltar a tristeza, tentou espremer os olhos, mas nenhuma lagrimazinha saiu. Na semana seguinte, ela precisou ir ao armazém. Eu vou de luva, senão, além das borboletas, agora eles vão rir dos meus nós. Quando chegou lá, os chatos vieram com a mesma conversinha de sempre. Ela é borbolezada! E mais um nó
apareceu, desta vez na perna. O tempo foi passando e ela já tinha 6 nós, 2 nos dedos dos pés, 1 no dedo da mão, 1 em cada perna e o outro no pescoço. O pior de todos era o do pescoço, que parecia um nó na garganta. Certa noite, Mel teve um pesadelo e acordou com um repuxinho no nariz. Olhou-se no espelho. Ah, não! Nó na ponta do nariz, não! E era o 7º nó. Mel ficou muito triste. Ficou envergonhada, mais envergonhada do que das outras vezes. O nó do nariz ela nem podia esconder. Olhou pela janela e, vendo as montanhas lá ao longe, ela teve ideia de ir até lá. Na verdade, ela era sentindo uma enorme vontade de ir embora de Pamongas. E ela foi. No caminho, ela fingiu que era uma geladeira viajante. Imaginou um pinguim em cima, inventou uma conversa doida e até se divertiu com ele. Quando ela chegou às montanhas, já era noite. Ela achou que suas borboletas combinavam muito bem com aquele lugar. Parecia até que elas estavam dançando. E Mel, então, cantou uma canção bem alegre para acompanhar as borboletas. Estava achando tudo tão lindo que ela também se pôs a dançar. Até que, de repente, ela sentiu uma coceirinha na perna direita. Espantada, ela viu que o nó da perna direita tinha se desfeito. Ela deu um grito de alegria, pulou, dançou ainda mais, falou com a lua, falou com as flores, falou com as estrelas e depois ela se estendeu na grama e, sem perceber, acabou dormindo. No dia seguinte, Mel prosseguiu a caminhada. As borboletas iam junto e lhe faziam companhia como sempre. Ao chegar a um campo verde, ela viu uma vaca malhada pastando. Mel animou-se. Quem sabe ela vira minha amiga, pensou a Mel. Acho que vacas não ligam para essas coisas de nós e repolhos e borboletas. Ela aproximou-se do animal e perguntou: Olá, dona vaca, tudo bem? O bicho não respondeu. Dona vaca, pode me dizer o seu nome, por favor? Nenhuma resposta. Mel ficou chateada. Ora bolas, como pode ser minha amiga se ela não conversa? Quem sabe eu devo procurar um outro tipo de amizade. Mel, então, deu um nó no rabo do bicho. Mel fez isso, deu um nó no rabo da vaca, achando que aquilo era uma brincadeira divertida. Mas a vaca não gostou, lógico, né? E correu atrás da Mel. A garota também correu. Subiu um morro, depois outro, e o animal não desistiu. Enquanto corria, Mel achou que a vaca tinha razão de ficar brava, né, gente? A ideia de dar nó no rabo não tinha sido muito boa. Ela olhou então para trás e gritou assim: Desculpa, dona vaca! Eu não pensei direito quando eu fiz aquilo. A menina chegou até o fim do vale e achou melhor não esperar pela resposta da vaca. Fechou os olhos e mergulhou no rio. Ela deu braçada sem olhar para trás. Enquanto ela nadava, ela sentiu de novo aquela coceirinha, desta vez na perna esquerda. Era mais um nó se
desmanchando, ufa! E, mesmo debaixo d'água, ela conseguiu abrir um sorriso. Mel atravessou o rio e sentou-se na outra margem. Ficou admirando as próprias pernas, que agora estavam sem nós. De repente, ela viu algo estranho. Um menino andando de bicicleta lá no alto, no céu. Sim, porque as bicicletas voavam, né? Ela sabia disso, mas ela nunca tinha visto uma bicicleta voadora. O garoto veio na direção dela e aterrissou com sua bicicleta. Mel sentiu um embrulho no estômago. Ela estava com muita vergonha das suas borboletas e de seus nós, principalmente o nó do nariz. Ela quis fugir antes que a zombaria começasse. Sim, porque ela estava acostumada, né? Que todos zombavam dela por isso. No impulso, ela montou na bicicleta do menino e pedalou pra valer. Apesar de nunca ter guiado uma bicicleta voadora, Mel pegou o jeito muito rápido. Foi pedalando confiante, dando voltas incríveis no ar. Aquilo era tão gostoso que até ela esqueceu a vergonha do menino. E nesse momento, o nó da mão direita se desfez. Nossa, que ótimo isso! Ela então aterrissou e pediu desculpas ao garoto por ter pegado a bicicleta dele. Ela fez um gesto para dizer que não estava preocupada com a situação. E o garoto também fez um gesto dizendo que não estava nem preocupado. Na verdade, ele queria saber outra coisa. E ele fez a pergunta que ela já imaginava. Essas borboletas te acompanham sempre? São tão lindas, parece uma festa, disse o garoto para Mel. Mel foi sentindo uma coisa esquisita na garganta. O velho e conhecido nó do pescoço estava coçando. Também aquele garoto tinha falado de um jeito. Será que ele falava sério? Ou ele estava só se divertindo? A cabeça da Mel zuniu. O nó da garganta queria dar cambalhotas. Aí, sem querer, ela desatou a chorar. No começo, ela chorou de mansinho. Mas depois, bem alto, e começou até soluçar de tanto chorar. Passou a mão no pescoço e, surpresa! O nó desapareceu, disse ela. Mel sentiu um alívio tão bom no coração que ela chorou e chorou mais um pouco. Desta vez ela chorou de emoção, de alegria e não de tristeza. Ela abriu os olhos, até parecia que o dia estava mais claro. O garoto sorriu para ela e disse assim: eu me chamo Kiko, e você? Mel demorou para responder. Ela estava ocupada, reparando em um pequeno detalhe. Um detalhe, inclusive, muito interessante. Sentiu-se até secretamente feliz. Ele também tinha um nó. Nó no dedo da mão, no dedo fura-bolo. O garoto percebeu que ela percebeu e explicou. Lá onde eu moro, em Nerengue, todo mundo tem nós. Ela ficou curiosa. Claro, ela quis conhecer essa cidade. Mel subiu na garupa da bicicleta e foram até lá, em Nerengue. Quando chegaram, a garota percebeu que todo mundo tinha nós. E eram nós dos mais variados. E ninguém estranhou o nozinho no nariz dela. E nem também estranharam suas borboletas. Quando Mel soube que naquela cidade era normal
nascerem todo tipo de repolho, verdinho, enrolado, enrugado, repolhento e até bichado, ela sentiu que tinha encontrado o lugar para morar. Ela sentiu que ali era o seu lugar. O tempo foi passando e a cada dia Mel gostava mais e mais das suas borboletas. E todas eram tão esvoaçantes, todas felizes e coloridas, inclusive ela também. Pessoal, essa é a história dos nós da Mel. E lembra que eu tinha pedido para vocês observarem e repararem na mensagem que passa pra gente? Essa história? Pois é. A Mel, quando guardava tudo para ela, tudo dentro dela e não falava para ninguém, foi acontecendo tudo aquilo. Foi nascendo nós, ela chorava, ela era uma pessoa muito triste. E quando ela resolveu colocar os sentimentos dela para fora, quando ela criou coragem de falar, né, com o Kiko, de não sair correndo como ela sempre fazia, ela se sentiu melhor, né? E parou de se preocupar com o que os outros pensavam. E tudo isso fez ela se sentir melhor e mais feliz. E ela buscou se relacionar com pessoas que ela se sentissem bem e que fizessem ela feliz. E assim ela encontrou o lugar dela, as amizades dela e conseguiu encontrar a felicidade. E é isso que nós devemos fazer também. Essa história a gente deve levar para a nossa vida, né? A gente vai ficar com as pessoas e no lugar que a gente gosta, se sente bem e que as pessoas também nos fazem sentir bem, tá bom? Essa era a mensagem da história e que, como eu disse para vocês, eu gosto muito e espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Deixem aí os comentários com as professoras de vocês e os meus alunos também podem deixar os comentários para mim. Um beijão, pessoal! Adorei estar com vocês!